Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Às vésperas do feriado, o Federal Reserve manteve os juros inalterados entre 4,25% e 4,50%, como amplamente esperado. O mercado reagiu de forma contida à decisão e ao discurso do presidente Jerome Powell, que reforçou o tom cauteloso diante das incertezas econômicas e geopolíticas. A autoridade monetária elevou suas projeções de inflação e reduziu as de crescimento, sem oferecer indicações claras sobre o timing de corte de juros. Os dirigentes do Fed seguem divididos. Parte vê espaço para cortes ainda este ano, enquanto outros defendem a manutenção da taxa atual até 2026. Já Powell reiterou que o mercado de trabalho segue forte e que os efeitos do tarifaço de Trump sobre a inflação ainda estão sendo avaliados. Por isso, o Fed prefere esperar antes de tomar decisões mais agressivas. E lógico, os mercados globais oscilaram em resposta. As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, com Dow Jones em leve queda, Nasdaq em alta e S&P praticamente estável. Os juros dos Treasuries recuaram, refletindo menor expectativa de cortes em curto prazo, e o dólar teve leve alta frente às outras moedas fortes. Ontem, a liquidez reduzida por conta do feriado por lá também, o dólar operou sem direção única antes os pares, com o impacto da divisa sobre decisões do Banco Central da Inglaterra. Entre os emergentes, o destaque foi a Argentina, onde o dólar caiu tanto no mercado oficial quanto no paralelo, impulsionado por maior liquidação de exportadores. Já o petróleo subiu modestamente, apoiado na queda dos estoques americanos e na continuidade das tensões no Oriente Médio, especialmente após o Irã negar negociações com os Estados Unidos. Apesar do ambiente internacional desafiador, as incertezas sobre a política monetária americana e geopolítica continuam a limitar grandes movimentos nos mercados, oferecendo uma postura mais defensiva entre os investidores. No Brasil, os DIs operaram de forma lateral, refletindo a cautela pré-Copom e o impacto limitado da decisão do Fed. As taxas encerraram a quarta-feira próximas dos ajustes anteriores, num ambiente de liquidez reduzida pela véspera do feriado de Corpus Christi. O Tesouro Nacional antecipou o leilão de títulos pré-fixados e conseguiu vender quase todo o lote ofertado, com boa demanda do mercado, embora a NTNF 2035 tenha tido menor aceitação. A operação reforça o apetite seletivo dos investidores por papéis de renda fixa em um contexto de juros altos. No câmbio, o dólar fechou praticamente estável, cotado nos R$ 5,50 em dia de pouca volatilidade. O real teve desempenho modesto após semanas de valorização, com os investidores evitando grandes movimentos antes da decisão do Copom e diante do feriado. O que para hoje pode mudar muita coisa, pois em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual para 15% ao ano. A decisão reflete o compromisso do Banco Central com a convergência da inflação para a meta em um contexto de inflação persistente, expectativas desancoradas e incertezas elevadas no cenário global e doméstico. Sobre o cenário externo, o comitê avalia que a política comercial dos Estados Unidos intensifica as incertezas sobre o ritmo de desaceleração global e seus efeitos inflacionários. Além disso, que a volatilidade dos mercados internacionais pressiona as condições financeiras, sobretudo em emergentes. O agravamento das tensões geopolíticas exige postura mais cautelosa dos agentes. Já no cenário doméstico, embora a atividade econômica e o mercado de trabalho ainda apresentem certo dinamismo, já se observa uma moderação no crescimento. No entanto, o próprio Copom projeta a inflação de 3,6% em 2026, o que reforça o viés hawkish do comunicado. No contexto do balanço de risco do BC, consideramos adequada a decisão de manter a política monetária em território significativamente contracionista por um período prolongado. O comunicado indica que o estágio atual do ciclo exige cautela adicional,
com o comitê adotando postura vigilante e flexível. A depender da evolução dos dados, pode haver interrupção no ciclo de alta para avaliar os impactos acumulados dos ajustes já realizados, mas mantemos a expectativa de que a Selic permaneça no patamar de 15% nas próximas reuniões, a depender da dinâmica da inflação e da atividade econômica, bem como do comportamento da política fiscal. E caso o processo de desinflação se mostre mais lento do que o esperado, novas altas não estão descartadas. Por fim, o comunicado reafirma a estratégia do Copom de atuar com prudência e transparência, preservando a credibilidade do regime de metas e ancorando as expectativas com foco na estabilidade de preços. Ainda hoje, os mercados devem digerir as decisões de política monetária de outros bancos centrais importantes, como o caso do Banco Central da Inglaterra e do Banco do Povo da China. Ambos divulgaram suas decisões em meio a desafios similares, inflação resistente e crescimento frágil. E na China, a expectativa agora é pela intensificação das medidas de estímulo, dado o enfraquecimento da atividade econômica. Nos Estados Unidos, os investidores seguem monitorando falas de dirigentes do Fed em busca de pistas sobre os próximos passos da autoridade monetária. Sexta-feira de agenda fraca no Brasil, mas o dia só está começando. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!